Zenix. Habemos Zenix finalmente. Eu poderia estar fora de casa num sábado à noite ou assistindo jogos da Copa América, mas eu pensei que o showcase da Tectoy para apresentar o Zenix seria mais interessante do que assistir Estados Unidos e Panamá. Então, estou aqui gravando esse conteúdo para falar tudo o que a Tectoy falou sobre o Zenix até agora, porque a empresa apresentou um console portátil bem interessante em duas versões, apresentou acessórios para ele que podem ser interessantes para os gamers que querem transformar esse console portátil em desktop e apresentou parcerias com desenvolvedores nacionais e jogos, os dois primeiros jogos que o console vai rodar de forma exclusiva, mas nem tanto porque vai rodar também no Steam, vai rodar nos principais consoles, mas não falou tudo o que a gente gostaria de saber sobre os produtos. De qualquer forma, quem sabe na Gamescom Latam 2024 a Tectoy decide falar sobre tudo e aí eu faço um novo vídeo falando dos preços desses consoles e quando eles chegarão ao mercado brasileiro. Eu sou Eduardo Moreira e você está no TargetHD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estavam esperando durante 5 longos anos a volta da Tectoy no segmento de videogames. A Tectoy começou esse showcase fazendo um resumo sobre ela mesma. Recapitulou todos os lançamentos de consoles de videogames, inclusive o Zibo, e eu sei que algumas pessoas sentem arrepios e gatilhos emocionais por causa desse projeto de videogame, mas também falou sobre os seus projetos recentes. A Tectoy se apresenta agora como uma Big Tech, uma empresa grande, forte e minimamente sustentável que agora pode se aventurar a voltar para o mercado de videogames, e é isso que ela está fazendo com o Zenix. Acompanhando a tendência de mercado de que o console de videogames, aquela caixinha tradicional que a gente tanto gostava de ter na sala ou no quarto, esse produto está indo para extinção mesmo. Senão, a Tectoy teria lançado um console. Aliás, a Tectoy lançou consoles de videogames, consoles entre aspas, em um passado não muito distante, mas eram uma caixa de emulação, essa que é a verdade, com jogos do passado, retrocompatíveis, e o Atari Flashback, que em uma das versões era o console de videogames Atari, ou pelo menos emulava o seu formato, mas que também está disponível em formato compacto, porque, de novo, a Tectoy entendeu que nós queremos jogar os nossos jogos de videogames onde queremos, quando queremos e da forma que queremos. Por isso, o Zenix é um portátil, mas que tem aspirações de híbrido, porque conta com porta USB-C que, eventualmente, pode enviar imagens para monitores e TVs. Sobre o console, na verdade, sobre os dois consoles, porque o Zenix está disponível em duas versões. Uma versão Lite, que tem o processador AMD Athlon 3050 com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, e o Zenix Pro, que conta com um processador AMD Ryzen com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Os dois produtos rodam com Windows 11 Home, mas com uma interface, a Zenix Hub, que vai personalizar essa experiência para os jogos. Nada impede que você use o console de videogames como um PC, até porque a Tectoy teve o cuidado de lançar acessórios compatíveis para o Zenix. 2 teclados com diferentes tamanhos e quantidade de teclas, um mouse game com 6 botões e até um controle compatível com o Zenix, com o Nintendo Switch e Android e iOS nos smartphones ou tablets. Então a gente tende a pensar e conclui que o Zenix será de alguma forma um console multiplataforma, que você, assim como faz com o Nintendo Switch, vai poder pegar o console, conectar na sua TV um monitor e rodar os jogos em uma tela maior. É de se presumir que essas configurações técnicas apresentadas para as duas versões sejam suficientes para rodar jogos de toda e qualquer espécie,
com diferentes configurações, incluindo os jogos AAA. Porém, a Tectoy foi um pouco prudente na hora de exibir os jogos compatíveis para o seu novo console portátil. Em uma primeira parte, em um primeiro momento, ela apresentou primeiro um jogo nacional, o Damned 2, que trabalha com a Unreal Engine 5 e que ele tem gráficos relativamente próximos a alguns dos primeiros rumores que a própria Tectoy compartilhou com o público brasileiro, onde ela afirmava que esse console iria rodar jogos com gráficos no nível do PlayStation 4. Aparentemente o Damned 2 tem isso. Se bem que essa questão de gráficos é meio subjetiva, eu vou deixar para que você, que está vendo as imagens desse jogo ao longo desse vídeo, tire suas próprias conclusões. Mas quero acreditar que a jogabilidade, que a experiência desse jogo vai ser minimamente adequada e próxima àquilo que os jogadores já encontravam nos consoles de videogames mais tradicionais produzidos por Sony e Microsoft. Em um segundo momento, a Tectoy mostrou jogos com gráficos mais simples e casuais, até porque ela deixa claro que quer atender a todos os públicos. E aí você tem que lançar jogos que são com gráficos mais exigentes, com gráficos mais casuais, tanto que o segundo jogo, em parceria com a desenvolvedora nacional que a Tectoy apresentou no showcase, é o Master Lemon, que tem gráficos no padrão 16 bits ou 8 bits, enfim, gráficos em estilo retrô, que conta uma história de RPG que é mais próxima daqueles jogadores que querem ter um jogo um pouco mais envolvente na sua narrativa e que tem uma história realmente com viés pessoal, com uma proposta de mostrar uma perspectiva de crescimento e aprendizado com a vida. Enfim, um jogo que trabalha com questões um pouco mais aprofundadas, mas também uma leva de jogos com gráficos mais aproximados do casual, mais aproximados do público que não é tão hardcore assim. Eu quero ver para crer se o Xenix vai realmente rodar tudo o que ele promete com essas configurações de hardware. Existe potencial para isso? Talvez. Uma versão, que é a Lite, é a mais casual e tem o hardware mais básico, enquanto que o Xenix Pro tem um hardware mais robusto. Mas os dois precisam rodar o mesmo pacote de jogos para justificar suas respectivas existências. Tudo que a Tectoy não deve fazer é seguir o exemplo de alguns coleguinhas e segregar o tipo de jogo que cada console vai rodar e o catálogo de jogos compatíveis com esses consoles. Tem que ser o mesmo catálogo para os dois consoles. Caso contrário, um produto vai canibalizar o outro, a não ser que a Tectoy realmente queira jogar dinheiro fora, lançando um console mais básico para não rodar os mesmos jogos do console mais avançado e não oferecer uma boa relação custo-benefício para os dois, porque afinal de contas, um produto não será tão vendido assim e o outro com certeza vai ter um maior volume de vendas. Mas isso é assunto para o futuro, porque detalhes sobre o funcionamento do teclado e do mouse, do próprio controle, que aliás, esse controle, que é a cara de um controle do Xbox, ele traz como vantagem você não ter, pelo menos a Tectoy promete que não tem o drifting para poder quebrar a performance desse controle com o passar do tempo, além do fato de você poder trocar as peças do controle, o que dá uma longevidade ao acessório. Mas não temos detalhes sobre como esses acessórios funcionam, assim como não temos detalhes técnicos mais aprofundados sobre os Xenix. A gente não sabe qual é a GPU que está integrada nesses consoles, a gente não viu qual é o sistema de refrigeração térmica interna desses consoles, a gente não viu detalhes como frequência da RAM, frequência do armazenamento e que velocidade desse armazenamento será implementado neste console. O que a gente entende, ou que a Tectoy dá a entender, é que o armazenamento do Xenix Pro será mais rápido do que o Xenix Lite, porque no release de imprensa a Tectoy destaca que o Xenix Pro conta com um SSD NVMe, e aí a gente não sabe se é um deslize da assessoria de imprensa que mandou o release desse jeito, ou se é mesmo porque o Xenix Lite vai ter um tipo de armazenamento um pouco mais lento do que o Xenix Pro. Esses detalhes a Tectoy precisa se pronunciar e apresentar para o grande público, até mesmo para que ele tenha um leque de informações maior sobre o produto, porque muitos desses usuários que pretendem comprar o Xenix de alguma forma
são usuários mais avançados, são usuários mais preocupados com as especificações técnicas, com os detalhes das especificações, até mesmo para encontrar aquilo que não agrada tanto nos produtos. E principalmente o preço. A Tectoy não revelou o preço das duas versões do Xenix e de nenhum dos acessórios apresentados. Também não informou se vai ter uma loja própria para vender esses jogos ou se eles vão simplesmente disponibilizar na Steam ou na loja Microsoft, que foram apresentados como parceiros da Tectoy nessa questão de distribuição de jogos, e se a Tectoy não vai querer lucrar com a distribuição desses jogos de alguma forma com uma loja própria, já que outros desenvolvedores e outros fabricantes de videogames apostaram nisso até mesmo para serem rentáveis ou sustentáveis no setor. Eu espero que essas perguntas sejam respondidas na Gamescom Latam 2024, que vai acontecer nessa semana que você está assistindo esse vídeo. O evento acontece na São Paulo Expo, na capital paulista, entre os dias 26 e 30 de junho. Lá, a Tectoy tem uma apresentação, vai ter stand lá e com certeza, ou assim espero, essas informações sejam apresentadas. Estamos falando de um console portátil que tem cara de Nintendo Switch, jeito de Nintendo Switch, mas com a promessa de rodar jogos AAA ou jogos com gráficos no nível do PlayStation 4. As primeiras impressões que o Xenix deixou são bem interessantes. A gente tem um produto que tem essas aspirações de rodar jogos com gráficos de PlayStation 4, conta com a Unreal Engine 5 e tem uma proposta bem interessante, tanto no design quanto no funcionamento, e é a Tectoy de volta. A Tectoy que com certeza deve ter um parceiro para desenvolver o hardware desse produto, que será montado aqui no Brasil, na fábrica de Manaus da empresa. Não creio que a Tectoy concebeu esse produto absolutamente do zero. Com certeza ela tem algum parceiro para design, para concepção de hardware, para configuração ou para o empacotamento das especificações técnicas. Não creio que ela ficou apenas nos jogadores que também atuaram como os parceiros da empresa para poder ajudar no desenvolvimento do conceito do produto, mas é bem interessante o que a Tectoy apresentou aqui. Vai um pouco além do que eu esperava e vai muito além do que simplesmente apostar em um produto que vai entregar a emulação ou uma experiência que já é importada de outros consoles para poder não apenas tentar colocar os jogos AAA em um PC compacto e portátil, porque é para onde eu acredito que a tendência dos jogos de videogames vão, como também tenta ser uma plataforma para estímulo dos jogos no território nacional. Não apenas para os jogadores, mas também para os desenvolvedores. De alguma forma, a Tectoy quer fazer a rota do videogame girar no Brasil do seu jeito. Só espero que a estratégia dê certo. Sem comunicar ao público qual é o preço do seu produto e dos seus acessórios e das suas versões de produto, fica um pouco difícil dizer se o Xenix vale a pena neste momento ou não. Mais difícil ainda quando a gente não chega perto do produto para testar, algo que com certeza quem vai estar na Gamescom vai poder fazer. Então, a gente ainda tem algumas perguntas que não foram respondidas. Por isso que, por enquanto, eu não cravo se o Xenix vale a pena ou se ele é uma cilada Bino, pelo menos nesse primeiro momento. Quando a Tectoy falar sobre o preço do produto, aí a gente tem uma informação relevante que pode, de repente, determinar se ele é concorrente para o Lenovo Legion Go, se ele é concorrente para o Asus ROG Ally, se ele bate de frente com o Steam Deck. Sim, porque esses são os adversários do Xenix, seja no Brasil ou seja em qualquer mercado que ele será distribuído. Acredito que ele deve chegar na América Latina, porque, caso contrário, ele não estaria na Gamescom Latam 2024 e, muito provavelmente, o parceiro da Tectoy para desenvolvimento e distribuição do produto também se fará presente na Gamescom, e aí a gente vai ter um produto que vai chegar em outros países. De qualquer forma, eu não posso deixar de desejar uma boa sorte para a Tectoy, porque é um movimento ousado, mas parece ser um movimento consciente. A Tectoy tentou se recuperar em outros campos que não estão diretamente associados aos videogames, para poder criar uma cama financeira, inclusive, para poder entregar o Xenix no mercado. E esperar por 5 anos pode ter sido um movimento bem inteligente, porque ao longo de 5 anos, o mercado de videogames mudou de forma considerável
E até mesmo aproveitando o fracasso que foi a nona geração, tanto em vendas como na entrega dos jogos ou da proposta de jogos que Sony e Microsoft não cumpriram, lançar um produto que está mais próximo àquele produto que deu certo, que é o Nintendo Switch, tanto no formato, na proposta de formato, quanto na proposta de usabilidade, pode ter sido um acerto da Tectoy com o Xenix. É claro que a gente espera que ele entregue jogos com uma experiência de uso digna daqueles que esperaram 5 anos. E também digna do hardware que as duas versões do produto têm. Mas só o tempo vai dizer se todas essas questões que ainda não foram respondidas são condizentes com a proposta de uma empresa que quer voltar para o mercado de games porque este é um mercado lucrativo, ou se a gente vai ter uma nova versão do Zibo em formato compacto. Não. Spoiler do final do vídeo. Boas notícias. Ele não é um Zibo com formato de Nintendo Switch, o que já é uma vitória. Pelo menos a Tectoy cumpriu com essa promessa. Está entregando um console portátil com potência de PC que pode rodar jogos AAA se você tiver uma boa vontade e se o Xenix tiver um hardware compatível para isso. Seja bem-vinda de volta ao mundo dos games, Tectoy. Espero que esta volta seja por tempo indeterminado.